Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Hoje chegamos à nossa segunda aula, segundo capítulo do nosso 11º livro, os livros poéticos. Louvamos a Deus já pela vida dos irmãos aqui, sempre também saudando especialmente nossos alunos que nos acompanham à distância, alunos também da Escola Teológica Shemar, de perto, quer de longe, mas que têm também se dedicado para aprender juntamente conosco a palavra de Deus. Deus os abençoe, estejam prontos para esta aula. Nós vamos orar nesse momento, vamos ficar sobre os pés, você que pode, para orarmos. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite nós louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Ó Deus, nós Te agradecemos por mais uma vez estarmos na Tua casa, mais uma vez nos reunir na Tua presença e poder, ó Deus, aprender um pouco mais do Teu santo livro, trazendo essa revelação para cada um de nós, consequentemente nos ajudando a melhor Te servir, Te adorar. Abençoe cada irmão aqui presente, cada aluno à distância, ou mesmo aqueles que ainda não fazem parte da Escola Teológica Shemar, mas têm sido abençoados à medida que assistem e acompanham as nossas aulas. O Senhor continue nos abençoando a todos de uma forma especial, rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, página de número 15, eu acredito que seja o 15, né, que eu peguei um módulo aqui, material mais antigo, e como as atualizações às vezes mudam, mas é a 15, o capítulo 2. Então, capítulo 2, Salmos, página de número 15. Semana passada nós demos início aos livros poéticos, fizemos uma introdução sobre o conteúdo dos livros poéticos, a sua linha, vamos dizer assim, de escrita, o seu método também pedagógico de trazer ensinamentos, seus recursos literários. E hoje nós vamos falar sobre aquele que sem dúvida é o que mais ou melhor caracteriza os escritos poéticos da Bíblia Sagrada. Embora eu tenha citado semana passada até outros livros que não fazem parte do compêndio chamado poético, por exemplo, Lamentações de Jeremias, nós falamos sobre ele semana passada. Ele está dentro do grupo dos livros proféticos, porém, o seu conteúdo literário, a forma como é exposta a sua escrita, é toda em poesia. Mas, repito, sem dúvida, o mais poético de todos os livros da Bíblia, sequer poderia ser chamado de livro, mas só a título de adequá-lo ao fato dele fazer parte de uma biblioteca, que é a Bíblia, assim o chamamos, mas sem dúvida o mais poético de todos é Salmos. Salmos origina-se de uma palavra grega, que significa louvores em poemas e acompanhados de música. Então, quando nós usamos a palavra salmo, estamos falando uma palavra grega, que tem como finalidade remeter a poemas acompanhados por música. O nome hebreu do livro é esse aí, ó. Você já está no 11º livro, você já sabe ler isso aqui. Se ainda não, a gente vai ter que começar tudo de novo. Melhorou? Terrilim. Terrilim. Deixa eu usar aqui esse equipamento importante e importado que ganhei de presente aí, nosso amigo Pastor Jardel. Veja bem, eu já falei isso aqui várias vezes. Sempre que uma palavra hebraica termina em in, isso dá conotação de plural. Então aqui, terrilim. Terrilá é o singular, terrilá significa louvor. Terrilim, louvores. Então aqui está o nome em hebraico.
Se você perguntar a um judeu, o livro do Salmo, não, Salmo é palavra grega. Terrilim, Terrilim, ok, é este conteúdo aqui. Nem todos os salmos, como veremos, são hinos de louvor, mas muitos o são. Salmos é o inário da nação judia, e alguns salmos constam dos inários cristãos. Lutero fundamentou o hino Castelo Forte é Nosso Deus no Salmo 46, e Isaac Watts baseou-se no Salmo 90 para escrever: ó Deus, nossa ajuda em eras passadas. Então perceba, muito da inódia cristã reformada, quando eu uso o termo reformada, quero me referir aos que brotaram como consequência da reforma protestante. Estou me referindo a especificamente uma ou outra igreja que se auto-intitula herdeira exclusiva da reforma. Não é o caso. Estou me referindo aí à mentalidade dos reformadores de fundamentarem a doutrina cristã em todas as vertentes, inclusive, principalmente, através da inódia. Ou seja, eles entendiam que uma forma eficaz de transmitir a salutar doutrina ao povo era através dos hinos. E se você quer algo que pode ser benéfico para o seu aprendizado da palavra de Deus, ou pode ser altamente destrutivo, é justamente os hinos. Porque a pessoa ouve um hino cheio de heresia, ele não quer nem saber o que a Bíblia diz, não, mas está lá no hino, lá, a letra lá, o cantor e tal, e faz sucesso, é aquilo lá mesmo, está no hino, é aquilo lá mesmo. Então o hino tem essa força às vezes, porque mexe com a emoção. Às vezes, quando a gente está tão somente, ainda que não seja pouco, mas apenas lendo a Bíblia, às vezes a nossa emoção não é tão tocada quando estamos ouvindo um louvor, e aí envolve mais a emoção, e aquilo ali grava, fica mais. Mas os pais da reforma, eles entenderam que para incutir a boa doutrina, eles deveriam fazer uso da hinologia, os hinos, para que a doutrina fosse disseminada mais rápida e facilmente através dos hinos. E aí então as bases bíblicas, e especialmente os terrilins, os louvores, os salmos, eram muito usados para tal. A estrutura e divisão dos salmos. Em sua forma final, no cânon das Escrituras, o livro dos salmos é subdividido em 5 livros menores. Então, dentro daquele compêndio de 150 salmos, nós temos 5 subdivisões, ou 5 grandes divisões. Nós vamos ver já. Cada livro é uma compilação de diversas coleções antigas de cânticos e poemas. Uma doxologia apropriada foi colocada pelos editores no final de cada livro. A doxologia é uma nota de louvor, de adoração, ao final de cada grupo de salmos. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo 41. E dentro desse grupo de 41 salmos, a maioria deles é atribuída a Davi. O livro 2 vai do Salmo 42 ao 72. É uma coleção de cânticos ou para os filhos de Corá. Asaf, Davi e Salomão. Também nessa coleção temos 4 escritores anônimos. O livro 3 vai do Salmo 73 ao 89. É marcado por uma grande coleção de cânticos de Asaf. Lembrando que ele foi um dos chefes dos cantores colocados pelo rei Davi, quando preparava tudo para o templo, que logo seria edificado pelo seu filho. Embora a maioria dos salmos do livro 4, que vai do 90 ao 106, não tenha os seus autores citados, Moisés, Davi e Salomão colaboraram também. Finalmente, o livro 5, que vai do 107 ao 150, registram-se vários cânticos de Davi. A série de cânticos chamado Halel egípcio também está no livro 5. Os cânticos finais desse livro
são conhecidos como grande Halel. Cada cântico começa e termina com a expressão ou a exclamação hebraica de louvor, Haleluia, ou Aleluia. Vou falar daqui a pouquinho deste Aleluia. Dá uma olhada na sua Bíblia aí. Algumas Bíblias, principalmente as de estudo, elas trazem já esta divisão quando você está lá olhando os salmos. As Bíblias mais simples, mais comuns, não costumam se ocupar deste trabalho, mas a maioria das Bíblias de estudo, elas fazem isso, elas subdividem. Você vai pegar lá do Salmo 1 até o 41, quando for fazer aquela mudança do 41 para o 42, ela vai te informar que você está saindo do livro 1 para o livro 2. Deixa eu ver aqui, eu estou usando a Bíblia de estudo Plenitude, é a Bíblia que eu uso, e esta Bíblia, ela tem ao final de cada livro uma série de comentários sobre aquele livro, verdades práticas, verdade em ação, algumas aplicações. E dentro dos salmos, o que ela faz? Terminou o 41, já vem, está aqui, ó, livro 1, Salmo 1 a 41, deixa a vida do Espírito Santo produzir obras da fé em você, e faz aqui uma aplicação. Aí prossegue. Aí quando chega aqui no Salmo 72, mais uma vez ela encerra uma sessão, e aí faz aqui uma nova aplicação do 42 ao 72. Estou dando como exemplo a minha aqui, Plenitude. Alguém tem alguma Bíblia que faz essa divisão? Comente no rodapé, dê essa orientação de divisão do Salmo. Se tiver aí, faz um sinal. Mais alguém? Ou vocês não trouxeram as suas Bíblias de estudo, deixaram elas lá na estante? Mas ok, só para informar, vocês poderão tornar a consultar em outra ocasião e vão perceber isso aí. Vamos falar antes de falar da autoria, aliás, vamos falar que a autoria, para fechar essa parte. O livro dos Salmos é uma compilação de diversas coleções antigas de cânticos e poesias próprias para o uso tanto no culto congregacional quanto para a devoção particular. Em algumas coleções, os compiladores antigos reuniram a maior parte dos maravilhosos cânticos de Davi. Em outras, eles coletaram salmos de uma variedade de autores, como Moisés, Asaf, Hemã, os filhos de Corá, Salomão, Etan, Jedutum. Muitos são de fonte desconhecida. Os estudiosos judeus os chamam de salmos órfãos, sem pai, né? Não tem autoria revelada. Então a gente já falou isso aqui várias vezes. Davi, ele escreveu quase a metade dos 150 salmos. Foi o maior salmista, maior escritor de salmos, mas não foi o escritor de todo o livro de salmos. E eu já até acho que comentei que às vezes a pessoa tem tão impregnada aquela coisa, salmo de Davi, salmo de Davi, salmo de Davi, que ela, uma vez eu estava em um culto que o irmão leu assim: vamos ler, irmão, o salmo de Asaf que está aí, ó, salmo. Aí ele falou, ele diz, vamos ler o salmo de Davi. Aí ele citou o salmo de Asaf. Aí quando ele começou a ler, já estava escrito salmo de Asaf, tá? Mas ele insistiu que era de Davi, estando escrito lá que era do Asaf. Acho que o Asaf plagiou o Davi, estava escrito lá. Abre aí no salmo de Davi, número tal. Aí quando começou a ler salmo de Asaf, não sei o que, porque aquela coisa, já fala salmo de Davi, salmo de Davi. Então, vamos com calma. Nem todos eles são de Davi. A lista está aí, ó. Davi escreveu quantos salmos? 73. No livro 1 ele escreveu 37. No livro 2, 18. Naquela parte correspondente ao livro 3 foi 1. No livro 4, 2. E no livro 5, 15. Asaf foi autor de 12 salmos. Os 50 e depois vai do 73 ao 83. Os filhos de Corá, 12 salmos. Salomão 2, Moisés 1, Hemã 1, Etan 1. Aí vai Jedutum. Tem outros que escreveram apenas 1 e tem os anônimos. Então está aqui. Antes de prosseguir, na versão dos 70, Septuaginta, ou seja, a tradução do hebraico para o grego, então Terrilim, que é o hebraico,
traduzido para o grego, passaram a chamar de salmos. Por que razão? Por serem cantados ao som de instrumento que os gregos chamavam de saltério. E de vez em quando, no salmo, está dito inclusive que tipo de instrumento deve ser usado, ao som de cordas, ao som de tamborim, ao som de... já dando inclusive a orientação do tipo de instrumento que deve ser utilizado. Aqui um exemplo de instrumento chamado de saltério. Não preciso nem me aproximar, gente. Está aqui, ó. Olha o homem aí com o saltério aí. Aquela harpa, né? Que parece de Davi, alguns desses filmes, desenhos e tal, que remete a essa época bíblica. Então esse era o saltério. Aí é o instrumento de cordas que dá o tom, que dá o ritmo ou que dá a melodia do salmo a ser entoado. Os salmos eram cânticos especiais para os dias ou ocasiões festivos, de vitórias, e muitos também deles tratam de situações adversas, como a prosperidade dos ímpios. Como nós vamos ver, nem todo salmo apenas tem como fundo momentos alegres, festivos, de júbilo, de regozijo. Existem outros tipos de salmo. Assim como nem todo hino que a gente canta dá vontade de pular, bater palma. Tem hino que só do tocador lá, o tecladista, tirar aquele tom menor, você já começa a chorar, né? Já sabe qual é o hino. Sei, aquele hino. Já pronto. Já começou a chorar, só daquele tonzinho. Eita. Nem todo hino é festa. Tem hino que remete a lembranças tristes, a rememoração de situações adversas. Os salmos também seguem essa temática. Mas o que eu queria falar é isso aqui, ó. Aleluia! Olha na página 16, eu coloquei aí, encerrando aquele parágrafo que estava sendo continuado lá em cima. A última palavra está aí, ó. Aleluia. Aleluia. Palavra hebraica. Traduzido para o português, aleluia. Até no inglês eles falam aleluia também, aleluia. O que significa aleluia? Está aqui, ó. É uma transliteração do hebraico aleluia. Não tem nem o já, porque na verdade não existe esse som de J no hebraico, mas sim ya. A primeira parte da palavra é essa aqui, ó, Halelu. Como a gente estava falando aí de Halel, Halelu, Halel significa louvem, adorem. E a segunda parte da palavra é Yah, que é uma contração do nome sagrado de Deus, Jeová, Yod, Re, Vav, Re, YHWH. Então você tem aqui a contração Yah, a forma abreviada de Jeová, Yah. Ou no português, isso aqui é a portuguesar, irmão, ó, já, que na verdade é Iá, é o Y, principalmente o H. O nome de Deus é esse aqui, ó, YHWH. E você corta ele no meio, como se fosse assim, um apelido, diminuiu, fez um diminutivo, uma contração do tetragrama sagrado. Aí você tem o Iá, coloca uma vogal A aqui para poder ter uma vocalidade, uma sonoridade, Iá. Só que aportuguesando, literalmente aportuguesando, chamado de já. Quem já leu em um dos salmos que diz assim: e o nome de Deus é já? Aí a pessoa está vendo, com Deus é assim, o nome dele é já, é para hoje, é para ontem, é agora. Isso foi um aportuguesamento, irmão, dos mais mal feitos que realizaram. Porque o que estava dizendo ali era isso aqui: o nome de Deus é Iá. Fez essa contração, que a pessoa não quis falar o Yod, Re, Vav, Re, falou Yod, Re, o Iá. Então, quando eu falo Halel, Iá, Halel, Iá, você vê o que significa Halel, Iá? Pega a sua Bíblia aí, ó, o Salmo. Vamos lá no que a gente leu ainda há pouco aí, eu não expliquei. A gente falou do grande Halel. O que é o grande Halel?
Vamos pegar aí a partir, por exemplo, do Salmo 146, por exemplo. Qual a primeira expressão que aparece aí no Salmo 146? Até ao ponto de exclamação. O que está escrito? Eu conto até 3, vocês leem. 1, 2, 3. Ó, tem gente que falou o quê? Vou tentar de novo. Eu conto até 3, vocês leem aí Salmo 146, o verso 1, até o ponto de exclamação. 1, 2, 3. Louvai ao Senhor. Só até aí. Louvai ao Senhor. 147. Como é que ele começa? Louvai ao Senhor. Muito bem. 148. Louvai ao Senhor. 149. Louvai ao Senhor. 150. Louvai ao Senhor. Qual é a última expressão aí do Salmo 150 para fechar o livro dos Salmos? Louvai ao Senhor. Tem aquela notinha de rodapé na sua Bíblia, aquele númerozinho aí, quando aparece o louvai ao Senhor? Se tiver, veja aí e encontre o significado. Hã? Tem? O que é, irmã Edna? É o já? Louvai ao Yah. Outra Bíblia aí tem o já. Quem mais? É o aleluia. Halel Yah. Halel. Louvai a quem? Yah. Que você já sabe. Quando o nome de Deus aparece na nossa Bíblia, como é que se traduz aí, se coloca? Senhor, com todas as letras maiúsculas. Então, louvai a Yah. Louvai ao Senhor. Louvai a Yah. Halel Yah. Halel Yah. Quando você está dizendo aleluia, aleluia, você está dizendo louvai ao Senhor, louvado seja o Senhor. Você está louvando a Yah, que é, repito, a contração do Yod, Re, Vav, Re, Yahvé. Halel Yah. Por exemplo, isso aqui não é crítica não, meu irmão, não é crítica, mas dentro da sala de aula a gente aprende. E aí às vezes você, opa, não sabia. Quem não sabia disso que eu estou falando aqui? Seja sincero. Então, aqui é o lugar de aprender mesmo. Tem coisas que a gente poderia falar no culto, às vezes não tem tempo, na escola dominical, aqui a gente pode debulhando melhor aqui com mais calma. Então observe, se a palavra Halel, aqui ó, Halel, Yah, louvai a Yah, né? Yah, que tá aqui ó, que é a contração do Yod, Re, Vav, Re, Yah. Você não pode pluralizar isso daqui. Como assim? O que eu estou dizendo? Você não pode dizer aleluias, porque você está pluralizando o nome de Deus, como se você estivesse louvai a Jeová. Você está colocando o plural justamente no final, no nome de Deus. Eu entendo que você está querendo dar muitos louvores, louvai ao Senhor, louvado seja o Senhor. Aí você já fala aleluias. Pronto, já fez logo um monte de uma vez. Mas se nós formos traduzir, não tem tradução para o aleluias, tem tradução para o Halel Yah, louvai ao Senhor. Está aí ó. Todos viram isso nas suas Bíblias? Se ficou essa dúvida, depois olhem outras Bíblias. A minha está aqui, a nota de rodapé, todas elas. Por que a gente fala o grande Halel? Porque são os salmos que começam e ao longo do salmo a tônica é essa: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E abre com louvai ao Senhor, fecha com louvai ao Senhor. Alguma Bíblia aí aonde nós vemos louvai ao Senhor está escrito aleluia? Lá da irmã Suzy, lá da irmã Renata, está aleluia, não é? Aleluia, aleluia. E a nossa está louvai ao Senhor, a outra está aleluia. É a mesma coisa. Aleluia, vamos dizer assim, embora já tenha sido transliterado, mas aí é o equivalente hebraico, Halel Yah, e aqui já traduziu direto, louvai ao Senhor. Então, não esqueça, Halel Yah. Por isso que às vezes vai falar o grande Halel, é a parte dos salmos que
batem mais firme aqui nessa tônica: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, e por aí vai. Bom, a gente poderia pegar outros salmos aqui anteriores, 135 ou 136, por exemplo. 136: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bem. Louvai ao Deus dos deuses, louvai ao Senhor dos senhores, e vai por aí afora. Vamos avançar aqui. Deixa parado aqui, na verdade. Vamos voltar para o material. Vamos voltar aqui para o material. Poesia hebraica. Em lugar da rima, falei semana passada, sons. A poesia e o cântico hebraico são marcados pelo paralelismo, ou rima de ideias. Muitos dos paralelismos são dísticos, que expressam pensamentos sinônimos em cada linha. Uma linha fala, outra linha torna a dizer o que a anterior disse, reforçando a ideia, fortalecendo. Isso é um dístico. Outros são antíteses. O que é isso? A segunda linha expressa uma negativa da linha precedente. Nós vamos dar alguns exemplos depois. A primeira linha fala uma coisa, a segunda fala outra. Por exemplo, bem-aventurado quem faz isso, e maldito quem faz aquilo outro. Você já fez um contraste. Dando um exemplo, você vai encontrar muitos assim. Uma linha fala uma coisa, a outra já vai na outra toada. Ou do bem-aventurado mesmo, vamos pegar o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí a segunda linha: nem se detém no caminho dos pecadores. Está fortalecendo a primeira. Aí a terceira fortalece as duas anteriores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o segundo verso vai ser uma antítese do primeiro. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, continua fortalecendo a ideia. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tal. A outra parte, na verdade, que é a antítese. Não são assim os ímpios. Já vai começar a falar dos ímpios. Dedica uma parte para falar dos justos e outra parte do ímpio. O justo e o ímpio. Essa antítese acontece muito. Também há discos construtivos, sintéticos, os quais tendem a adicionar ou fortalecer um pensamento. Acabei de citar. Alguns poucos paralelismos são casuais, apresentando a justificativa da primeira linha. Às vezes o paralelismo envolve 3 linhas. Citei aqui o Salmo 1, 3 linhas. Tem uns que são 4, tem outros até que são mais. Tipos de salmo. Nós temos salmos messiânicos. O que são salmos messiânicos? A temática dele é falar sobre a pessoa e obra do Messias. São salmos proféticos que apontam para o Messias. Por exemplo, Salmo 22, Salmo 24, tem uma parte dele que é messiânica. Salmos que falam do sofrimento do Messias. O 24 fala da entrada dele no rei na glória, a entrada do Rei da Glória. O próprio 23, Senhor é meu pastor, tem muito a ver com o próprio Messias. Salmos de lamento são salmos que expressam um clamor a Deus por socorro. Salmos de testemunho são aqueles que contam aos outros o que Deus fez. Estávamos citando aqui o 136. Ele vai narrando os feitos de Deus e chamando a todos a que adorem. Vai narrando os feitos e conclamando a adoração. Narra o feito e conclama a adoração. Salmos de peregrinação eram entoados durante as peregrinações à Santa Cidade. Então as três grandes festas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, as caravanas iam de suas regiões em direção a Jerusalém. Lembra lá de quando Maria e José foram, Jesus ficou perdido, com 12 anos de idade, eles voltaram. Então essas são as peregrinações a Jerusalém para a festa. E as caravanas já iam, igual quando a gente vai de ônibus aí para o pandeiro apanhando e crente sapateando no meio do ônibus, é mais ou menos assim. Só que lá é os salmos específicos para essas peregrinações em direção ao templo. Salmos imprecatórios são aqueles que pedem julgamento sobre os perversos. Esses aqui são os mais assim pesados. Você quer ver um salmo que é pesado?
por exemplo, o 137, dá uma olhadinha nele. Salmo 137, ele começa com um tom de lamento, um tom muito forte de lamento, e termina com uma imprecação muito dura. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Jerusalém. Lamento. O título do salmo já diz aí, saudade da pátria. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos o quê? As harpas. Ficou pendurado lá, não via razão para cantar, para adorar, para louvar. Porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. E aí ele diz, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, aí vem o lamento. Esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Aí vem a imprecação. Olha que desfecho terrível esse salmo. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces. Eles estão lembrando que quando eles estavam sendo levados ao cativeiro, os edomitas viram e se alegraram, festejaram. Isso, arrasa com eles mesmos, leva eles mesmos. 8. A filha da Babilônia que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Meu Deus, que lindo, hein? Feliz aquele que pegar os seus filhos e der com ele nas pedras. Estava tão bonito o salmo, como é que terminou? Isso é um outro ponto que a gente precisa entender. Os salmos, eles têm esse diferencial, eu vou tornar a dizer mais aprofundadamente daqui a pouco, mas, por exemplo, quando a gente está lendo Pentateuco, além dos registros históricos, nós temos ali a revelação de Deus para o seu povo. Os livros históricos são registros de fatos ocorridos entre o povo de Deus e o próprio Deus, esse relacionamento entre Deus e o povo. Os livros proféticos são justamente as mensagens que Deus entregava por intermédio dos profetas para transmitir ao povo. Agora, as poesias não é Deus falando ao povo. A poesia é o povo falando com Deus. A poesia, ela já vem o que? De inspiração humana. Claro que tem toda a iluminação divina, etc. Mas é a expressão humana em adoração a Deus, em louvor a Deus. A fonte não é de lá para cá, não é uma profecia de lá para cá, não é um registro de um fato histórico, não, mas é a manifestação do sentimento de alguém que quer louvar a Deus, ou pedir socorro, pedir misericórdia, confessar pecado, ou que seja pedir o juízo sobre os inimigos. Então, de vez em quando a gente assusta, tem que lembrar, é daqui para lá, é o homem expressando os seus sentimentos, permitindo que aflorem. Em alguns momentos é alegria, em outros momentos é tristeza, em alguns momentos é decepção, humilhação, vergonha. Todos os sentimentos estão registrados aqui, na poesia hebraica. Então estávamos aí nos salmos imprecatórios, que pedem julgamento sobre perverso. Salmos penitenciais são aqueles que expressam tristeza pelo pecado. Quem não lembra dos salmos de Davi, revelando a Deus a dor da sua alma pelo pecado, então lamentando, expressando a tristeza pelo seu próprio pecado. Salmos sapienciais oferecem diretrizes para os piedosos. Salmos históricos são os que fazem retrospectiva da operação de Deus no meio do povo de Israel, e salmos sobre a natureza também, que se ocupam de falar das obras de Deus na criação. Tema: como já dissemos, o livro dos Salmos é uma coleção de poesia hebraica inspirada que mostra a adoração e descreve as experiências espirituais do povo judaico. É a parte mais íntima do Antigo Testamento.
dá-nos uma revelação do coração do judeu santo e percorre todas as escalas de suas experiências com Deus e a humanidade. Os Salmos têm uma importância especial na Bíblia. Lutero descreveu esse livro como uma Bíblia em miniatura. Calvino o descreveu como uma anatomia de todas as partes da alma. Olha que interessante. Dependendo do salmo, revela uma parte da alma, uma emoção, um sentimento. Então é uma anatomia, vai revelando parte da alma. Como ele mesmo explicou, existe emoção que não é representada aqui como em um espelho. Theodore H. Robson disse: o saltério hebraico detém uma posição singular na literatura religiosa da humanidade. Ele tem sido o inário de duas grandes religiões e tem expressado a vida espiritual mais profunda dessas religiões ao longo dos séculos. Me refiro ao cristianismo e judaísmo. Esse saltério tem ministrado a homens e mulheres de raças, línguas e culturas diferentes. Ele tem trazido conforto e inspiração aos aflitos e abatidos de coração em todas as épocas. Suas palavras podem se adaptar às necessidades das pessoas que não têm conhecimento algum acerca de sua forma original e pouca compreensão a respeito das condições sobre as quais foi formado. Nenhuma outra parte do Antigo Testamento tem exercido uma influência tão ampla, profunda e permanente na alma humana. Só para que a gente tenha uma ideia, a pessoa não crente, por exemplo, teria dificuldade em lendo um livro profético, Jeremias. Ele fica lá, ele não conhece o contexto histórico, por que Jeremias está falando aquilo, o que o povo fez para merecer ouvir aquelas palavras. Ele fica assim. Se for para os profetas menores, piorou, um Sofonias da vida, um Abacuque, ele fica perdido. Tem crente que fica, imagina o não crente, chegar para ele: ó, vá para casa aí, lê o livro de Ageu. Não sabe em que momento foi, por que foi, para quem foi, como foi, onde foi. Você precisa de tudo isso para você interpretar. Aí você chega lá no Salmo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, você já está falando já entendeu ali um relacionamento entre alguém que precisa e o outro que pode socorrer, alguém que é frágil, está clamando por alguém que é poderoso para ajudá-lo. Aí vai fazendo as comparações: ele me guia, águas tranquilas. Opa, tranquilo, entendi. Ele faz eu ali em pasto verdejante, ele me livra do vale da sombra da morte, eu não preciso temer, está comigo e tal. Entendi. Claro que ele não vai ser um teólogo a ponto de esmiuçar e detalhar, mas faz sentido para ele. A alma humana é como se fosse de alma para alma. O sentimento da alma daquele escritor, o sentimento da alma do leitor, faz sentido. Aí vai lá ler o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nossa, que bonito, vou deixar até aberto aqui para sempre. Né? Ele fica assim: acho que eu nunca mais vou tirar daqui, vai ficar aqui para sempre. Ele entende. Se mandar ele ler um outro Apocalipse, meu Deus, vai ficar desesperado. Então tem esse diferencial o Salmo. Por quê? Porque vai revelando a anatomia da alma humana, o sentimento humano, o medo, o desespero, a necessidade de socorro, precisa de ajuda no momento de situação adversa. É mais simples assim de compreender. Nos livros históricos vemos Deus falando acerca do homem, descrevendo seus fracassos, seus êxitos. Nos livros proféticos vemos Deus falando ao homem, ademoestando os ímpios e consolando os justos à luz do futuro. Mas nos Salmos vemos o homem falando a Deus, descobrindo o seu coração em oração e elogio, falando acerca de Deus, descrevendo e exaltando-o pela manifestação de seus gloriosos atributos. Enquanto o santo do Antigo Testamento fala desta maneira a seu Deus, fosse qual fosse a sua experiência, fosse de prosperidade ou de adversidade, bênção ou castigo, o êxtase mais elevado
ou desalento mais profundo, sempre predomina uma nota por toda a adoração, a de Halel, louvor. O crente do Antigo Testamento pode louvar a Deus em todas as circunstâncias, porque a fidelidade divina do passado é uma garantia de sua fidelidade no futuro. Esta comparação do passado e do futuro foi também o que ocasionou a introdução do elemento profético nos Salmos, porque o escriba ou profeta, vendo o fracasso do reino e dos reis terrestres de Israel, prorrompeu em palavras inspiradas acerca do reino glorioso de Deus e de seu glorioso rei, o Messias. Podemos resumir desta maneira o tema dos Salmos: Deus deve ser louvado em todas as circunstâncias da vida, e isto por causa da sua fidelidade no passado, que é uma garantia de sua fidelidade no futuro. Para a gente fechar essa parte introdutória, propósito do Salmo: os Salmos, como orações e louvores inspirados pelo Espírito, foram escritos para, de modo geral, expressarem as mais profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus. Muitos foram escritos como orações a Deus, como expressão de confiança, amor, adoração, ação de graça, louvor, anelo por maior comunhão com Deus, desânimo, intensa aflição, medo, ansiedade, humilhação, clamor por livramento, cura ou vindicação. Perceba, isso é tudo comum a qualquer ser humano, crente, não crente, homem, mulher, rico ou pobre, tem medo, tem desespero, tem algum momento, sente-se frágil em alguma... Isso aí facilmente se identifica. Outros foram escritos como cânticos de louvor, exaltação a Deus por seus atributos e pelas grandes coisas que Ele tem feito. E certos salmos contêm importantes trechos messiânicos. Olha que interessante, para fechar esta introdução, um sumário que aí expus, que apresenta um comparativo muito interessante entre cada um dos livros, como a gente já falou, os salmos são subdivididos em 5 livros, e a sua relação com os livros do Pentateuco. Por exemplo, o primeiro livro dos Salmos é composto de 41 salmos. O nome divino que mais predomina é Jeová. Nossa Bíblia nós vamos encontrar lá Senhor. Os temas mais frequentes do Salmo 1 ao 41 é o ser humano e a criação. Logo, ele tem uma semelhança muito pertinente com o Gênesis. Ele fala muito sobre o ser humano e a criação. O livro 2 possui 31 salmos. O nome mais predominante de Deus é o Elohim, que é Deus. Os temas que mais predominam são livramento e redenção. Perceba como tem uma aproximação grande com o Êxodo, livramento e redenção. O livro 3, 17 salmos, nome predominante uma vez mais é o Elohim, Deus, mas o tema principal é adoração e fala-se muito sobre o santuário. Levítico é o livro automaticamente que nos lembramos quando falamos muito sobre forma de adoração e sobre a liturgia no santuário. O livro 4, 17 salmos, Jeová, Senhor, é o nome predominante, e os temas mais frequentes falam sobre as experiências do povo no deserto e os caminhos de Deus no deserto. O próprio livro que nós chamamos de Números, em hebraico é Bemidbar, que significa no deserto. Finalmente, quinto livro, 44 salmos, nome predominante também, Jeová, Senhor. Tema mais frequente, a palavra de Deus e o seu louvor. E quando fala-se da palavra, Deuteronômio, que é a repetição da palavra, a segunda vez falando a palavra para que fique gravada. E aí bastava dizer do Salmo 119, que são 176 versos exaltando a palavra. Então é o tema predominante. Vire a página aí, nós fizemos a subdivisão, pegamos os 150 salmos, demos aí o título de cada um deles. A partir desse momento nós vamos falar detalhadamente sobre cada um deles
Eu vou precisar de em torno de 30 minutos para cada um salmo. Então 150 vai levar nada mais do que 450 minutos. Isso dá o quê? Uns 2 dias, quase? 1 dia e meio? Brincadeira. Como é que nós vamos proceder? Vamos proceder da seguinte maneira. Eu vou ler aqui os 41 salmos, títulos deles, do livro 1, e elegeremos um salmo deste grupo de salmos para a gente fazer aqui uma análise do mesmo. Faremos a mesma coisa no livro 2. Nós vamos ler aqui os temas dos salmos que estão contidos no livro 2, elegeremos um deles para fazer comentário aqui, e assim até o livro 5. Então vamos comentar aqui 5 salmos, um em cada livro. No livro 1, que vai do Salmo 1 ao 41, o Salmo 1 traz-nos o quê? Um estudo em contraste. O 2, a rebelião pecaminosa contra o Senhor. O tema do 3 é uma oração matutina de confiança. O 4, uma oração noturna. O 5, uma oração pelo sacrifício matutino. O 6, uma oração por libertação. O Salmo 7, um clamor por socorro. O Salmo 8, o paradoxo do homem diante de Deus. O Salmo 9, ações de graça e confiança. Já o 10º Salmo traz como tema a oração pela derrota dos ímpios. Salmo de número 11, coragem da fé. 12, o auxílio de Deus em um mundo incrédulo. Salmo 13, amedrontado, mas não desamparado. Salmo 14, o fruto amargo da impiedade. Salmo 15, a vida de santidade. O 16, a herança generosa dos crentes. O 17, uma oração urgente por proteção. O Salmo 18 traz uma canção de vitória. O 19, obras de Deus e palavra de Deus. Salmo 20, oração por vitória. 21, louvor pela vitória. 22, sofrimento e cântico. 23, pastor e anfitrião. 24, adorando o Rei da Glória. Salmo 25, canção de oração e louvor. Salmo 26, profissão de fé e oração. O 27, luz do sol e sombra. 28, dificuldades e ações de graça. 29, um salmo para Pentecoste. Salmo 30, ações de graça pelo toque curador de Deus. 31, provado, mas confiante. 32, a alegria do perdão dos pecados. Salmo 33, louvor pelos grandes atos de Deus. 34, um salmo de livramento. 35, oração em meio ao perigo pessoal. Salmo 36, impiedade e sabedoria. O 37, o justo e os ímpios. O 38, a oração do penitente. 39, mais uma oração penitente. 40, a natureza da verdadeira adoração. E finalmente, fechando o primeiro livro, Salmo 41, benevolência e traição. Qual salmo nós vamos falar aqui? Já até mostrei ali, né? Qual salmo nós vamos ver aí no livro 1? Já que vamos começar do começo, né? Salmo 1. Quiser abrir a sua Bíblia aí, falar um pouco do Salmo 1. Eu gosto muito do Salmo 1. Salmo 1 é um salmo de sabedoria e trata da palavra de Deus, das bênçãos de Deus sobre aqueles que meditam sobre essa palavra e lhe obedecem. E falam também do julgamento final de Deus sobre os rebeldes. Está aqui o salmo, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois este será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas,
a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Certo? Versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurança do varão que não anda segundo ímpios, não se detém com pecadores, não se assenta com escarnecedores. Muito pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Então ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Tudo aqui falando do justo. 4. Não são assim os ímpios. Como é que são os ímpios então? Eles são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perceba aí o contraste. 3 versos voltados para as atitudes do justo e os outros para as atitudes do ímpio, falando sobre o destino de cada um. Então vamos ver aí, o que nós aprendemos com este salmo? Primeiro, devemos ser dirigidos pela palavra. Apagou ali? Dando continuidade, apesar de termos contratempo mais uma vez da falha no data show, mas acabamos de mostrar, os irmãos acompanharam o Salmo 1. Então acompanhe aí na sua Bíblia. Vamos falar do Salmo de número 1, cujo primeiro verso já deixa claro que nós devemos ser dirigidos pela palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, a orientação, a direção dos ímpios. Ele não é guiado pelos ímpios, mas ele deve ser guiado pela palavra. Então perceba que este salmo ele tem tudo a ver com a nação de Israel, pois o desejo de Deus para Israel é que eles fossem um povo separado, singular, uma vez que estavam em meio a nações e não deveriam ser contaminados por elas. E o mesmo se aplica hoje para a igreja. Nós estamos no meio de um sistema corrupto, estamos no meio de pessoas que não servem a Deus, que não se conduzem pelas leis de Deus, e nós não podemos nos deixar contaminar, não podemos nos deixar seduzir e ser também guiados por essa visão de mundo atual que é totalmente contrária à palavra de Deus. Devemos nos guardar de ter amizade com o mundo, porque o que Tiago disse? Aquele que quiser ser amigo do mundo, este se constitui um inimigo de Deus. Então, para sermos amigos de Deus, devemos andar separados do mundo. Não podemos ser guiados pelo mundo. Se seguirmos os conselhos errados, ficaremos com as companhias erradas. E, por fim, nos assentaremos com as pessoas erradas, o que fatalmente nos levará para o destino errado. Então, é esse caminho. Conselhos errados, companhias erradas, parar em lugar errado, que vai nos levar a um destino que nós não gostaríamos. É o que o Salmo apresenta. E o contraponto no verso 2 é: ao invés de andar com ímpios, ser guiado por seus conselhos, se assentar em sua roda, devemos ter prazer na lei do Senhor. E essa palavra, irmãos, ela é uma palavra muito forte, em especial se aplicando à palavra, porque é uma força que conduz a vida de muita gente, a busca pelo prazer. E isto vamos dizer assim, incentivado o tempo todo na sociedade atual. Os comerciais de televisão, então, tudo te leva a acreditar que se você consumir tal produto, aquele produto X vai gerar para você um prazer muito grande. E aí, irmão, você vê lá, o camarada tem prazer até escovando o dente, ó. Se você usar essa pasta de dente, ó, aí todo mundo feliz, de biquíni, na praia, uma pasta de dente. Não, eu preciso daquela pasta de dente, olha só que coisa maravilhosa, todo mundo bonito, na praia e tal, é aquilo que eu preciso para ser feliz.
é aquela pasta de dente. E por aí vai, querendo mexer justamente com o despertar do prazer. E olha o que o salmista diz: nós devemos ter prazer na lei do Senhor, a ponto de desejar meditar nela de dia e de noite. Imagina você dormir já ansioso para acordar e mexer na sua Bíblia. E aí você lê a Bíblia e vai para o trabalho e está lá no trabalho o tempo todo ansioso para ter um tempo de novo para ir para a Bíblia. Está ali como o primeiro amor, né? O primeiro namoro, o primeiro namorado, a primeira namorada, aquele desespero, quer ver, não vê tempo, não vê a hora de se reencontrar, a hora passa, não percebe. Imagina esse relacionamento com a Bíblia, ter prazer em estar com ela. É o que o salmista está dizendo: medita nela de dia, medita de noite, de manhã está com ela, de noite está com ela. Então o prazer na palavra e a meditação devem andar juntos, pois pensamos sobre aquilo que nos dá prazer, e essas são as coisas que buscamos. A nossa mente está o tempo todo sendo o quê? Buscando coisas que nos dão prazer, e é isso que a gente vai sempre atrás, em busca. Por isso que os marqueteiros trabalham com isso, fazem uma pesquisa de mercado. O que o pessoal dessa região aqui gosta? Gosta de pizza ou de hambúrguer? 85% aqui gosta de pizza, então eu vou abrir uma hamburgueria. Claro que não. Eles fazem uma pesquisa: não, o pessoal ali é fanático por pizza, então é isso que eles gostam, é isso que eles buscam, é isso que eles querem, é isso que eles vão ter. É assim que funciona. Então, volto mais uma vez à aplicação. Se for a Bíblia o nosso prazer, e meditar na Bíblia o nosso prazer, de dia e de noite, então, irmãos, seremos mais do que felizes. É a expressão bem-aventurado. No hebraico, meditar significa dizer em voz baixa e suave, pois é o que os judeus ortodoxos fazem quando leem as Escrituras, meditam e oram. Se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. Eu já tive oportunidade de estar próximo de judeus em momentos que eles estavam fazendo as suas preces. Eu vi uma ocasião, me marcou, foi num aeroporto. A gente estava aguardando lá para embarcar e tinha um grupo de judeus. Você identifica, todos de preto, ortodoxo, aquele chapéu, esqueci o nome que se dá agora, aquela parte do cabelo, a franjinha que eles deixam aqui, enroladinho e tal. O cinto, aquela cordinha branca, assim, você já identifica que é um judeu ortodoxo, com os livros de orações dele. E a gente, sei lá, aquele corre-corre de aeroporto, para lá, para cá, medo de perder o voo e tal. E eles ali chegou o momento deles, foram para o cantinho, encontraram um cantinho, eu fiquei observando. Abriram e aí começaram. Eles não só leem, não é como a gente às vezes pega a Bíblia ali, fica no canto, eles leem em uma voz que eles possam ouvir. Eles querem que a palavra entre por aqui, e ao mesmo tempo, simultaneamente, se você já teve oportunidade, vai confirmar. Se não, você tendo alguma vez a oportunidade de ver, você vai perceber. Eles fazem isso movimentando o corpo também, sempre se mexendo. O que eles estão dizendo é: meu corpo todo está envolvido nesse momento, estou todo envolvido, meus olhos estão fixos aqui, meus ouvidos estão atentos ao que eu estou lendo aqui, e o meu corpo está todo envolvido. Eles fazem se mexendo. De vez em quando você, por exemplo, vai ver ainda aqui na televisão reportagens, documentário deles lá no Muro das Lamentações. Eles ficam lá assim, lendo e se mexendo assim, o corpo para frente e para trás. É um envolvimento total com a palavra. E é esse o sentido de meditar. É você falar em voz baixa para que a palavra entre em você, não apenas pelo canal da visão, mas também pelo canal da audição. E aí o salmista continua: quem age dessa forma será como uma árvore que está plantada bem próximo a ribeiros de águas, está próximo da fonte do que ela precisa para ter uma boa produção, uma vida, poder gerar frutos. As árvores podem secar e morrer, mas aquele que permanece em Cristo mantém-se sempre verde e dá muito fruto. É esse símbolo, é essa comparação.
Você está perto da fonte das águas, da água viva. Então você não seca, você não murcha, você não cessa de frutificar se você estiver em Cristo. Os frutos se referem aqui a várias bênçãos: ganhar almas, dar bom testemunho, contribuir para a obra do Senhor, enfim. Então tudo isso está ligado a uma conexão, a uma proximidade com o Senhor, poder gerar esses frutos. Aí então a primeira metade do salmo descreve uma pessoa temente a Deus, e a segunda metade os ímpios. Vamos ver aí então do Salmo 1, do versículo 4 ao 6, vai descrever então os ímpios. Não são assim os ímpios. Como é que eles são então? Eles são como a moinha que o vento espalha. O vento passa, bate, eles são comparados aí com palha, coisa que não está, enquanto o justo é a árvore plantada, arraigada, buscando água lá no lençol freático, a água está passando próximo a ele. E o justo é palha, não está preso a nada, não tem firmeza, o vento bate e o leva, não tem raízes, são espalhados, e o destino no final é ser ajuntado e lançado no fogo. É o destino dos ímpios. A palha não tem valor algum. A palha fica muito próxima dos grãos, mas no final os dois são separados. A palha é levada pelo vento ou é queimada. Até que isso aconteça, porém, nós, os salvos, temos a oportunidade de testemunhar aos ímpios e levá-los à fé em Cristo. Quando o dia do julgamento chegar, o Senhor justo juiz é quem separará o joio do trigo. Até lá é a nossa função sermos bem-aventurados e dessa maneira instrumentos na mão do Senhor para alcançar os demais. Então o salmo começa e termina com a ideia da bem-aventurança e da destruição de quem não segue o caminho da bem-aventurança. É essa a ideia central. Os verdadeiros cristãos são abençoados aqui na terra, mas principalmente o destino eterno que está reservado para eles. E os ímpios, alguns podem até escapar de sofrimentos passageiros aqui na terra, mas é o destino de sofrimento eterno que está reservado para eles. É o destino da palha, ser lançada no fogo. Vamos aí ao livro 2, abre aí a página 24. O livro 2 vai do Salmo 42 ao 72. Os Salmos 42 e 43 revelam um anelo profundo da alma. O 44 fala de fé e fato. 45, o noivo e sua noiva. O 46, o refúgio seguro. 47, o Senhor é rei de tudo. 48, a cidade santa de Deus. 49, morte, o grande nivelador. 50, Deus o juiz de tudo. 51, oração por perdão e purificação. 52, o contraste do pecador e do santo. 53, o perigo do ateísmo prático. 54, um grito por auxílio. 55, a balada da traição. 56, dificuldade e confiança. 57, perigo e oração. 58, destino dos ímpios. 59, oração por proteção noturna. 60, um salmo na derrota. 61, oração de um exilado. 62, somente Deus é uma defesa segura. 63, Deus está em tudo. 64, a loucura e destino dos ímpios. 65, uma canção de adoração. 66, um salmo de libertação. 67, um hino de louvor. 68, Deus e suas hostes de adoradores. 69, desespero e desejo. 70, um grito urgente por socorro. 71, mesmo no tempo da velhice. 72, o rei ideal. Qual devemos comentar aqui nesse grupo? Do 42 ao 72. O que os irmãos sugerem aí? Pastor Celso, quer sugerir qual salmo? 45.
Quem mais quer fazer outra sugestão? Evangelista Gilson, que é o 46? Estou com você, Evangelista Gilson. Estou fechado com você. Eu já tinha preparado 46. Que isso? Isso é uma calúnia, hein? Isso é uma calúnia. A fé perfeita em Deus é o 46. O detalhe desse salmo, vamos ler aqui rapidinho. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Olha os cataclismas que ocorrem, e o salmista está dizendo: não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela braveza dessas águas aí perturbada batendo sobre elas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações ficaram bravas, se embraveceram. Os reis já começaram a se mover em direção à cidade santa. E aí que ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. É Ele quem corta o arco, é Ele quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aí entra Deus falando agora: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E aí o salmo encerra com o salmista repetindo o versículo 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Um dos mais belos salmos da Bíblia, sem dúvida. Serviu de inspiração para Lutero escrever o hino Castelo Forte. Quem conhece o hino Castelo Forte? Castelo forte é nosso Deus. Ninguém conhece? Vocês só conhecem música ruim, né? Os hinos bons. Isso é novo, um hino novo desse foi composto em 1500 e alguma coisa. 1520 e pouco, um hino recente desses. Logo após a reforma. Mas Lutero se inspirou no salmo para escrever o hino Castelo Forte. Mas em que se inspirou o salmista para escrever o salmo? A maioria dos estudiosos deste salmo acredita que ele foi escrito por ocasião do livramento que Deus dera ao rei Ezequias quando do cerco de Jerusalém por Senaqueribe. Lembra? Segundo livro dos Reis 18, 19 ou 2 Crônicas 32. Vamos lá em 2 Crônicas 32 só para eu te lembrar o episódio. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com príncipes, com os varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou outro muro para fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas, escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos assusteis ou espanteis
por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos lá no primeiro livro dos Reis 18, volte aí, para a gente entender. Primeiro não, segundo livro dos Reis, capítulo 18. Versículo 29, assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias. Isso aqui é o inimigo falando, para o povo não acreditar no texto que a gente leu, que Ezequias animou o povo a confiar. O inimigo está dizendo: não dê ouvidos a ele, não confie nele. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e saí a mim, coma cada um de sua vide, e da sua figueira, e beba cada um a água de sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Senaqueribe está propondo: se entreguem, pelo menos eu tiro vocês daí, mas vou mandar para outra terra e vocês vão viver. Não dê ouvidos a Ezequias, quando Ezequias diz que o Senhor vai pelejar por vocês. Aí, olha o que ele diz: porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? O que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? O que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles? Falando dos deuses derrotados, todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão. Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhes fizeram saber as palavras de Rabzé. Aí o 19 vai dizer o que? Eles trouxeram uma carta. Esse Rabzé que é um representante do rei Senaqueribe. Tudo isso que ele está falando aqui estava registrado numa carta. Era uma oportunidade de rendição de Judá para evitar a guerra, a mortandade, e ele aliviaria um pouco se o povo simplesmente reconhecesse que não teriam condições de lutar contra a Síria, mas esse não reconhecimento implica também no não reconhecimento na capacidade de Deus de os livrar. Por isso na carta está escrito: olha, a nação tal disse que o Deus dela o livraria, não livrou. A nação tal disse que o Deus dela livraria, não livrou. A nação tal disse que o Deus dela livraria. Tal qual foram essas nações, serão vocês. Vocês estão com o mesmo discurso: Deus vai nos livrar, Deus vai nos livrar. No final das contas eu vou fazer o mesmo. Deus de vocês não pode livrar, assim como os outros deuses das outras nações não puderam. Se rendam e vai ser melhor para vocês. Só que aí a ordem do rei é: confie em Deus, não responda nada, não entre no jogo deles. Eles estavam querendo desestabilizar emocionalmente, não entre no jogo deles. E aí eles deixaram a carta. A carta foi entregue a Ezequias. Aí Ezequias pegou a carta e foi para o templo, abriu a carta e começou a orar, apresentando a carta para Deus. Acho que foi até por isso que muita gente andava fazendo campanha: uma carta para Deus, uma carta para Deus. Aí chegou lá e mostrou a carta. Aí Deus começou a ler a carta, não sei o que, não sei o que, falou o que aí? Que eu não consigo livrar?
Não, Ezequias, calma aí, a guerra não é mais com você não. Ele não está falando que você não consegue livrar, está escrito aí que ele está dizendo que eu não consigo livrar. Isso é crime, tá, Ezequias? Você leu uma carta que não é para você não, essa carta era para mim. Mas fique tranquilo, vai descansar, agora é comigo. Aí o povo foi descansar, como a gente leu, e aí Deus foi trabalhar. Porque quando a gente trabalha, Deus descansa, mas quando a gente descansa, e esse descansar significa confiar, entregar e confiar, então Deus trabalha. E aí o povo foi descansar e Deus foi trabalhar. Quando o povo acabou de descansar e acordou, o que eles viram? Deus já tinha mandado um anjo que matou 185 mil soldados. Aí falou, não disse que eu não consigo livrar? Aí o salmo então nasce de toda essa situação. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Imagina se Deus demora um mês, um ano. Não, era na hora da angústia. Ele não chega adiantado e nem atrasado, como a gente já falou, ele chega na hora certa. Aí o Ezequias começa, pelo que não temeremos, a terra se mude, os montes se abalem, pode acontecer um cataclisma, nós estamos confiando no Deus que fez o céu e a terra. E aí essa manifestação de Ezequias, de confiança em Deus, que conseguiu envolver o povo nessa confiança, irritou a nação inimiga. As nações se embraveceram, os reinos se juntaram e se moveram em direção a Jerusalém. Só que o que Deus fez? Levantou a sua voz. O que é isso? Deu a ordem, vai lá, resolve isso aí antes. Você está olhando aqui, olha lá, andou e a terra se derreteu. Aí entra outra parte do hino, ele faz cessar a guerra. Não teve guerra, teve guerra? Não teve guerra até o fim da terra. Ele quebrou o ar, ele cortou a lança, queimou os carros no fogo, acabou com todo o exército do inimigo, arco, flecha, lança, carros, carruagem. Aí entra a parte, Deus falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus com D maiúsculo, não sou os deuses que não conseguiram. Os outros lá são envergonhados. Está lá, fulano não conseguiu livrar, o Deus não conseguiu livrar, mas eu serei exaltado sobre a terra, eu serei exaltado sobre as nações. Aí o Ezequias, aí está vendo por que eu descanso? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o salmo bem escolhido, evangelista Gilson, muito bem escolhido, viu? Pessoal desligado aí querendo outro, mas era esse mesmo. Então Deus é esse socorro bem presente, é aquele que nos ajuda, mas tudo depende da nossa confiança também. Interessante até, se a gente fosse entrar nos detalhes, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Está falando justamente da cidade de Jerusalém que queria ser invadida, mas Deus tinha algo lá que o alegrava, o templo, a fé do povo, a fidelidade. Ezequias, estou trocando o nome, já vinha de anos de reformas estruturais, religiosas e espirituais. Deus estava alegre com tudo aquilo. O templo estava sendo restaurado, consertado, o culto voltado, estava tudo indo bem. É tão interessante que se você voltar lá no 2 Crônicas 32, que o versículo 1 diz assim: depois dessas coisas e dessa o quê? E dessa fidelidade. Depois dessas coisas, as coisas você vai ver nos capítulos anteriores. Só para voltar aí, ó, volta no capítulo 29. Epígrafe do capítulo 29 diz o que? Ezequias manda fazer o quê? Olha lá sobre o versículo 12: os levitas purificam o templo. Qual é a epígrafe aí sobre o versículo 20? Restabelece o culto. 30, capítulo 30, Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. No 31, verso 2, Ezequias regula as turmas de sacerdotes e levitas. Aí o 32 diz: depois dessas coisas e dessa fidelidade,
O inimigo ficou sentado, olhando, achando bonito tudo aquilo, né? Olha lá, avivamento, o povo orando, o povo voltando a buscar a Deus, o culto voltando a ficar animado, purificando o templo, abandonando o pecado ao inimigo. É assim que eu gosto. Não, depois dessas coisas, dessa fidelidade, se levantou o inimigo. Agora, se por um lado o inimigo ficou muito chateado com tudo isso, por outro lado, alguém estava muito alegre. Quem é que estava muito alegre com tudo isso? Era Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Como é que o inimigo vai chegar lá e vai abalar com tudo? Quando o pecado estava lá, Deus estava fora, mas depois dessa renovação, Deus agora está lá. E agora o inimigo vem mandando eles fugir, sair, entregar tudo. Não, tranquilo, Deus está aqui. Com ele está o braço de carne. Conosco está o Senhor dos Exércitos para guerrear as nossas guerras. Então, esse salmo, ele é de fato belíssimo. Vamos ao livro 3 aí. Livro 3. Salmo 73, o problema dos ímpios que prosperam. 74, lamento pela desolação da cidade. 75, uma liturgia de louvor. 76, uma canção de celebração. 77, canção em vez de pesar. 78, a mão de Deus na história. 79, a canção fúnebre de uma nação. 80, um clamor por restauração. 81, o significado do ritual religioso. 82, a visão do julgamento. 83, oração em uma época de perigo nacional. 84, fome pela casa de Deus. 85, louvor, oração e expectativa. 86, orando a oração da fé. 87, as glórias de Sião. 88, a noite escura da alma. E 89, a fidelidade de Deus. Claro que neste grupo aí nós vamos falar sobre a fome pela casa de Deus. Salmo 84. Salmo 84, abra por favor. Vamos começar por entender os autores, reconhecê-los. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Para o cantor Mó, sobre Gitite, salmo para os filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, fez dele uma fonte. A chuva também desce, também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Então olhe bem, do versículo 1 ao 4, meu prazer está no Senhor. É a divisão, a subdivisão. Ele vai falar do prazer em estar na casa, na presença. Do versículo 5 ao 8,
a minha força, ele diz aqui, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Agora a força está no Senhor. E depois do versículo 9 ao 12, a confiança no Senhor. O prazer no Senhor, a força no Senhor e a confiança no Senhor. Prazer. No início do Salmo, o salmista deixa claro que o templo é amado por todos que amam o Senhor. O templo era o local da habitação de Deus, o palácio onde residia a sua glória. Hoje Deus não vive em construções feitas por homens, mas ainda assim devemos ter uma reverência especial com as construções consagradas a Ele. Isso mostra que o respeito pelo tabernáculo, pelo templo, eles olhavam da porta, como não tinham autorização por não serem sacerdotes para entrar no lugar santo ou santíssimo, era um porteiro, mas de lá da porta, de vez em quando eles olhavam, e lá via um pardal atravessando dentro, andorinha, daí a pouco algum viu até, como a gente às vezes vê na igreja, um lá fez um ninho, ele morando dentro da casa de Deus. Eu só posso chegar até a porta, os passarinhos já fez até casa aí dentro. E aí começou a desejar ser como um daqueles pássaros que tinham o privilégio de morar dentro do santuário, dentro da casa de Deus, contemplar a beleza, a glória do Senhor continuamente. E ele na porta, mas ainda assim ele diz, mas ainda assim eu prefiro ficar aqui na porta do que em qualquer outro lugar. Mais vale um dia aqui do que 1000 aí nas tendas da impiedade. Ficar na porta da casa do Senhor. Então demonstra um respeito, uma reverência pelo templo. Como eu disse, naquela época, é claro, a manifestação de Deus era quase que restrita àquele ambiente. A Arca da Aliança, o símbolo máximo representativo da presença de Deus, estava ali. Hoje nós não temos esse mesmo significado para algumas construções, mas quando consagramos o ambiente para que seja um ambiente exclusivo de culto, de adoração, de louvor a Deus, a mesma reverência deve permanecer. Interessante que o salmista, ele expressa um clamor com todo o seu ser. Ele demonstra que a sua alma está desfalecida, está quase desmaiando de tanto desejo por Deus. Ele está tão tomado de vontade, de fome, de sede, de anelo por Deus, que quase a alma, ele diz, a minha alma está a ponto de perder as forças. Estou apaixonado pela presença de Deus, desejoso ardentemente. Isso fala de um apego, assim, de um anelo. Por isso, a felicidade daquele que habita, que tem a possibilidade de contato contínuo e permanente com o Senhor. E aí, irmãos, volto a dizer, ele não podia ir além da porta. Ele não podia ir além da porta. Como nós vivemos numa dispensação em que a gente entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, sobe no altar, aí desce, vai ali, vai aqui, vai. Aí vem a gente perde o senso de que para que isso tudo nos seja facultado assim de uma forma tão natural, um preço muito caro foi pago. E a gente acaba esquecendo que para a gente ter essa liberdade, alguém pagou o preço para que o véu fosse rasgado, para que os impedimentos fossem retirados, para que do mais simples, o novo convertido, lá na cruz, acabando de confessar Jesus, já tendo dinheiro, é hoje mesmo que vai estar comigo no paraíso, enquanto esse aqui está só na porta tendo inveja de pardal, de andorinha. A gente às vezes perde esse senso, né, do preço que foi pago no Calvário. A minha força está no Senhor. Interessante que ele diz aqui, deixa eu falar sobre essa expressão, o versículo 5, e 4, bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. No 5 a força, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca. Que vale é esse, pelo amor de Deus? Vale de Baca? Vale de Baca tem um significado assim, aponta para qualquer lugar doloroso,
Vale de Baca é vale de lágrimas, vale de Baca é vale de sofrimento, vale de dificuldades. Então é lugar onde parece não haver esperança, passando pelo poço do desespero, seria o equivalente aqui ao vale de Baca. Mas ele diz aqui que a pessoa pode passar por lá, mas vai fazer desse lugar também uma fonte, e a chuva também vai encher os tanques. Ou seja, eu estou passando por um momento doloroso, difícil, que está me provocando até desespero, mas pelo fato de eu saber quem passa comigo e a minha força está nele, eu sei que eu vou conseguir atravessar e sair do outro lado. O salmista, quando ele vai falar da força, da confiança no Senhor, aí ele faz lembrando, estamos falando de um livro poético, então isso tem a ver com a poesia. O vale de Baca era essa expressão, um vale da sombra da morte, o vale das lágrimas, o vale da dor, do sofrimento, mas se Deus estiver passando, vão atravessar e não vão permanecer. Por isso que ele diz assim, passando pelo vale de Baca, não é morando no vale de Baca. O vale de Baca você não mora, você passa. A experiência dessa travessia redunda em bênçãos para eles, e esses fiéis também deixam uma bênção por onde passam. É maravilhoso receber uma bênção, mas é ainda melhor ser uma bênção e transformar um deserto num jardim. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E aí, finalizando esse salmo, o versículo 10: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta, que era onde ele ficava, a porta da casa do meu Deus, a habitar em tendas, porém de impiedade. Quando caminhamos pela fé, irmãos, colocamos o Senhor e sua vontade em primeiro lugar e mantemos nossa prioridade em ordem. Para homens e mulheres de fé, o Senhor é tudo o que precisam, e para eles o que o sol é para o universo, a fonte de vida e de luz. Quando a pessoa percebe que o maior tesouro, o maior bem, o maior presente, a maior dádiva é ter Deus, ele já não fica mais preso a lugar, ele está preso à pessoa. É como Abraão, quando ainda Abraão, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde? Vai indo, depois eu te mostro. E aí o texto diz, e ele foi, sem saber para onde, mas sabendo com quem. Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei com quem eu vou, e o mais importante é saber com quem eu vou. E aí, mais uma vez, quando ele está diante da dura tarefa de separar-se do seu sobrinho Ló, se você for para cá, eu vou para lá, se você for para lá, eu vou para cá. Escolhe. Eu não estou preso a lugar, eu estou preso a pessoa, a Deus. Se você for para o lugar bom sem Deus, é problema seu. Eu vou para o lugar ruim, eu não abro mão de Deus, eu abro mão do lugar, mas não abro mão de Deus. Ele está dizendo isso. Para mim, está num lugar bacana, tendas, em comparação com parado na porta, está debaixo de tendas, abrigos, lugares, mas sem Deus, eu prefiro ficar um dia aqui na porta, do que 1000 dias curtindo, aproveitando, usufruindo em qualquer outro lugar. Ele está manifestando que ele encontrou a fonte da satisfação plena dele, é Deus. O prazer dele está em Deus, a força dele está em Deus, a confiança dele está em Deus. Então Deus não nos dará tudo o que desejamos, mas não deixará faltar nada do que precisamos. O horário ali já foi, vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente pega aí para falar os livros 4 e 5 e também o livro de Provérbios, se Deus permitir. A gente tenta resolver o problema aí do Data Show e encerramos aí na primeira parte da aula os Salmos, e na segunda parte a gente fala do livro de Provérbios. Amém? Vamos então agradecer a Deus mais uma vez. Eu agradeço também a presença dos irmãos, e se Deus quiser, estaremos de volta na próxima sexta. Vamos estar sobre os pés para orarmos, irmãos.
Soberano, Criador, Deus poderoso, eterno, fiel, te louvamos por esta noite, pela bênção da Tua palavra, do Teu ensinamento aos nossos corações. Pedimos que nos leve em paz aos nossos lares, guardados, protegidos pelas Tuas mãos. Dê-nos um fim de semana abençoado na Tua casa, nos Teus atos, usufruindo da bênção do privilégio de gozar da Tua presença. Que possamos, ó Pai, trocar qualquer coisa, menos a comunhão com o Senhor, a alegria de estar na Tua casa, Te servindo, Te adorando, de todo o coração, em espírito e em verdade. Leva-nos em paz aos nossos lares. Eu te peço uma vez mais, ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos.